Nas profundezas isoladas das montanhas Choria, no sul da Sibéria, um segredo permaneceu escondido intacto durante milhares de anos. Nesta região remota, longe dos olhares indiscretos da civilização, foi feita uma descoberta que desafiaria a própria base da nossa compreensão sobre a história humana. Tudo começou em 2013, quando uma equipe de 19 investigadores, liderada por Georgy Sidorov, embarcou numa expedição para explorar a área localizada em Gornaya Choria, ou Monte Choria, uma montanha que se eleva a 3.600 pés acima do nível do mar. Situada numa região isolada da Rússia, esta área já foi inacessível durante o regime da União Soviética, sob a guarda de postos de controle. A expedição de Georgy Sidorov foi iniciada com base em relatos intrigantes sobre a área, devido aos numerosos objetos megalíticos incomuns localizados nesta região. O sítio arqueológico investigado possui imensos blocos de pedra, em sua grande maioria granito, com superfície achatada e lisa, grandes ângulos e lados retos. O mais intrigante é que estas pedras colossais parecem estar encaixadas umas nas outras e algumas possuem um peso estimado em mais de 3.000 toneladas. Em um primeiro encontro, parece que estamos diante de blocos de um gigantesco brinquedo de montar, pois estas peças parecem ter sido cuidadosamente empilhadas. As maiores pedras megalíticas da história. Essa descoberta tornaria os megalitos de Gornaya Choria as maiores pedras megalíticas já descobertas na história da humanidade. Entretanto, a disposição sistemática das rochas graníticas sugeria um desenho intencional, o que poderia representar um esforço arquitetônico proposital que ia além da mera formação natural. Os grandes blocos de pedra estavam meticulosamente empilhados um sobre o outro, atingindo uma altura de aproximadamente 42 metros. As dimensões e a escala das pedras apresentaram imediatamente uma questão desconcertante. Como foram esculpidos, transportados e montados blocos tão enormes numa paisagem tão remota e desafiadora? De acordo com as notas de Sidorov, pesquisador-chefe da expedição arqueológica, as estruturas tinham cerca de 100.000 anos. Portanto, essas estruturas sugerem uma investigação intrigante sobre a origem das primeiras sociedades e seu grau de tecnologia, ao destacarmos a complexidade envolvida na estrutura, transporte e montagem dessas pedras maciças em uma paisagem tão isolada. Portanto, essa linha do tempo de 100.000 anos acrescenta uma camada adicional de mistério e interesse ao enigma desses megalitos. Sidorov comentou: uma estrutura dessa natureza pode comprovar de uma vez por todas a existência de uma civilização avançada e detentora de meios específicos para concretizá-la, já que, para os homens da época, seria virtualmente impossível construir algo com essas dimensões. Sociedades avançadas. Esta revelação não foi apenas surpreendente, mas também revolucionária, ao sugerir que uma civilização com conhecimentos e capacidades avançadas há milhões de anos existiu nessas regiões, em contraponto ao que era tradicionalmente aceito nos anais da história humana. Georgy Sidorov e sua equipe ficaram surpresos com a visão colossal das estruturas que encontraram e, inclusive, podemos conferir alguns registros de sua equipe próximos aos monólitos gigantes para perceber a dimensão dessas rochas. O historiador é citado em algumas fontes como um dos maiores expoentes da defesa de teorias controversas a respeito da evolução humana e da presença de culturas alienígenas no passado remoto. Portanto, quando a história foi divulgada em 2014, muitas pessoas se apressaram para apontá-la como uma descoberta definitiva, capaz de validar teorias sobre culturas mais avançadas e tecnológicas do passado. No entanto, alguns grupos de pesquisadores e arqueólogos têm se manifestado sobre o cuidado e a atenção que devemos ter com essas constatações. Isso porque, apesar das fotografias serem notáveis, a descoberta precisou ser devidamente examinada. Mesmo assim, a magnitude do monumento revelado foi incrível. Trata-se de um sítio que permaneceu escondido durante eras,
uma testemunha silenciosa da passagem do tempo e, possivelmente, da ascensão e queda de uma civilização desconhecida. Sibéria. Não é a primeira vez que estranhas construções dessa natureza são encontradas na Sibéria. Formações antigas e estranhas despontam há séculos na paisagem siberiana, intrigando seus habitantes. Mas o local em Choria é único, pois se os blocos são um resultado de atividade humana, como eles teriam sido equilibrados de forma tão perfeita? Se os estudiosos comprovarem que essa construção é resultado de atividade humana, poderíamos estar diante de uma das maiores construções erguidas pelas mãos do homem. Os Shor. Recentemente, a região também chamou a atenção para o documentário de Vyacheslav Kreshetov, O Ouro de Choria, que conta a história da catástrofe ambiental no sul da Sibéria, onde as empresas de mineração de carvão e ouro têm causado danos irreparáveis às terras tradicionais do Shor, um pequeno povo indígena da Rússia que vive nos territórios da moderna República da Cacasia e Oblast de Kemerovo. Em 2021, este filme ganhou o prêmio de melhor filme sobre direitos sociais, econômicos e culturais no 15º Festival Internacional de Documentários sobre Direitos Humanos de Bir Dino, no Quirguistão. Sobre a população do Shor, de acordo com o censo mais recente, restam pouco mais de 12 mil pessoas desta etnia no mundo. Os seus números caíram 14% desde meados do século XX e continuam a cair. Seus locais de residência tradicional são aldeias distribuídas em alguns distritos da região que foram adicionados à lista federal de locais de resistência tradicional e atividade dos pequenos povos indígenas, e devem ser protegidos da exploração comercial nos próximos anos. Além disso, as terras Shor, dentro de Cacasia, um dos distritos, foram incluídas dentro das fronteiras de territórios especialmente protegidos de uso tradicional da natureza, onde é proibida qualquer atividade que ameace a condição de seus recursos naturais. No entanto, nos últimos 5 anos, a escala de desenvolvimento de terras em locais onde os Shor residem tradicionalmente aumentou e hoje quase não sobrou nenhuma taiga, que é a vegetação típica de clima frio, intocada. A exploração pelos utilizadores do subsolo de locais onde os Shor residiam tradicionalmente ameaça a sua cultura e língua, destrói locais culturais e torna impossível o envolvimento em atividades tradicionais como a caça, pesca e recolha de alimentos deste importante grupo étnico. Vestígios arqueológicos. No nordeste da Sibéria, pesquisadores analisaram 2 dentes de leite de crianças enterradas em um sítio arqueológico remoto e descobriram um grupo desconhecido de pessoas que viveu no local durante a última era glacial. O local da descoberta, conhecido como Iana Rhinoceros Horn Site, foi encontrado em 2001 e possui mais de 2,5 mil artefatos de ossos de animais e marfim, juntamente com ferramentas de pedra e evidências de habitação humana. Este grupo de pessoas viveu sob condições climáticas extremas na região há 31 mil anos e sobreviveu graças à caça de mamutes e bisões. Os pesquisadores estimam que a população no local onde hoje há um sítio arqueológico seria de cerca de 40 indivíduos, mas que os arredores da região poderiam abrigar até mais de 500 pessoas. A equipe internacional de cientistas nomeou o novo grupo de pessoas de Ancient North Siberians, ou seja, os antigos norte-siberianos em tradução livre. E o professor Esk Willerslev, um dos autores do estudo, informou que essas pessoas são parte significativa da história da humanidade e que esta sociedade se diversificou quase ao mesmo tempo que os ancestrais dos asiáticos e europeus modernos, sendo muito provável que, em um determinado momento, eles ocuparam amplas regiões do hemisfério norte. Migrações. Publicada na revista Nature, a descoberta faz parte de um estudo mais amplo que também descobriu que restos humanos de 10 mil anos de idade em outro local da Sibéria podem estar geneticamente relacionados aos nativos americanos. Foi a primeira vez que tais ligações genéticas foram descobertas fora dos Estados Unidos e forneceram novas informações
sobre a migração humana realizada há milhares de anos. Os cientistas descobriram que os antigos siberianos do norte geraram o mosaico genético de populações contemporâneas que habitam uma vasta área no norte da Eurásia e nas Américas, fornecendo o elo perdido da compreensão da genética dos primeiros ancestrais originários da região das Américas e das Índias. Era do Gelo. O autor da pesquisa, David Meltzer, comentou que a equipe obteve informações importantes sobre o isolamento populacional e a mistura que ocorreu durante as profundezas do último máximo glacial, ou seja, o tempo mais frio e mais severo da Idade do Gelo, e chegou à conclusão sobre a ancestralidade dos povos que emergiram daquela época, como os ancestrais dos povos indígenas das Américas. Esta descoberta foi baseada na análise de DNA de um homem de 10 mil anos de idade, encontrado em um local próximo ao rio Kolyma, na Sibéria. O indivíduo deriva sua ancestralidade a partir de uma mistura de DNA antigo da Sibéria do Norte e DNA do leste asiático, que é muito semelhante ao encontrado em nativos americanos. Para o professor Willerslev, um indivíduo é, de fato, o próprio elo perdido da ancestralidade dos nativos americanos. Os ameríndios vieram da Sibéria? A evolução genética dos indígenas sul-americanos ao longo de milênios tem sido desvendada a partir de um modelo desenvolvido por um grupo de cientistas e geneticistas da UFMG. Segundo o modelo de pesquisa iniciado em 1999, as populações indígenas do oeste e do leste da América do Sul se distinguem entre si por terem seguido padrões opostos em sua história genética. Os pesquisadores também concluíram que os indígenas das três Américas têm a mesma e bem demarcada origem. Dois povos siberianos cuja linhagem ainda sobrevive. De acordo com a publicação da revista FAPESP de 2002, os antepassados dos ameríndios podem de fato ter chegado da Ásia pelo Estreito de Bering, quando ali havia uma faixa de solo firme. Essa teoria já era bastante difundida no meio acadêmico e científico sobre a origem dos antepassados de alguns povos indígenas. O estudo, no entanto, demonstrou que todos os ameríndios têm grande similaridade genética. E por isso a equipe da UFMG acredita que vários grupos vieram juntos, numa grande onda migratória. Dados paleoecológicos, linguísticos e históricos se combinam bem para fundamentar o modelo proposto. Por exemplo, no último período glacial, que durou de 60 mil a 13 mil anos atrás, a altitude das geleiras nos Andes era muito menor e o frio bem mais intenso, o que limitava o povoamento. Já a leste, predominava um ambiente aberto de savana, praticamente sem matas fechadas, o que por algum tempo favoreceu a comunicação e o fluxo genético. Há 12 mil anos, entretanto, ocorreu a transição Pleistoceno-Holoceno, e isso mudou radicalmente. Nos Andes, o nível das geleiras subiu bastante, permitindo a colonização humana em ampla escala, o que favoreceu o desenvolvimento cultural homogêneo evidente até hoje. E de acordo com um dos pesquisadores da UFMG, que trabalha no projeto Genoma Humano, as geleiras liberaram os Andes, permitindo que as populações humanas se assentassem e desenvolvessem um complexo cultural e até mesmo biológico, segundo a pesquisa sobre a genética dos primeiros ameríndios do nosso continente, favorecendo as migrações. Rotas de migração. Uma constatação básica inspirou o estudo. Populações geneticamente isoladas preservam as identidades genéticas que tinham antes dos grandes movimentos migratórios ocorridos no mundo, depois das grandes navegações do século XVI. Por isso, os geneticistas se interessam por essas populações isoladas, como os esquimós, os Yanomami do Brasil e da Venezuela, os berberes do Saara e os finlandeses, ao tentar traçar suas origens e rotas de migração que, em geral, a história não pôde registrar. Fabrício Santos, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, explica que o projeto Genoma Humano consiste no primeiro estudo mais detalhado do ponto de vista genômico de populações nativas da América do Sul.
a sugerir um modelo coerente com questões históricas, arqueológicas, linguísticas e climatológicas. As mudanças climáticas originárias da transição Pleistoceno-Holoceno causaram a expansão dos refúgios isolados de floresta tropical do nosso continente, que foram ocupando e fechando os espaços de savana, até formar o que conhecemos hoje como a imensa floresta amazônica, formada inicialmente pela mata fechada, que, ao contrário da savana, passou a limitar o fluxo gênico, de acordo com um grupo de pesquisadores. Disso, resultou fragmentação populacional e isolamento cultural. Assim, a transição Pleistoceno-Holoceno seria uma espécie de interruptor evolutivo, determinando padrões divergentes de variabilidade genética. É por isso que povos andinos de áreas bem distantes se parecem mais do que, por exemplo, os Ticuna do Amazonas e os Suruí de Rondônia. De acordo com a revista Pesquisa FAPESP, os estudos iniciais confirmaram a teoria corrente de que os antepassados dos nativos americanos chegaram ao continente entre 40 mil e 13 mil anos atrás. No entanto, sempre houve muita divergência em torno desse período. O novo estudo limita a data de chegada a uma faixa mais restrita, entre 15 mil e 30 mil anos atrás. Os pesquisadores também confirmaram que os ameríndios vieram pela Beríngia, ou seja, a faixa de solo firme que, na época das glaciações, ligava a Ásia ao Alasca, onde está hoje o Estreito de Bering, daí o nome Beríngia. Mas foram mais longe. Demonstraram que os nativos das três Américas têm grande similaridade genética, a despeito da alta diversidade linguística e cultural, o que sugere que todos vieram juntos da Ásia numa onda migratória principal. Grupos linguísticos da Sibéria. Em 1999, a equipe de pesquisadores que formaria o projeto Genoma Humano ainda concluiu que os ancestrais dos nativos americanos foram povos siberianos dos grupos linguísticos Ket e Altai. Os Altais são do grande grupo das línguas túrquicas, o mesmo dos povos da Mongólia e do Japão. Já os Quetes compõem um grupo linguístico isolado, sem similar no mundo, e cuja língua original está praticamente extinta. A Sibéria, de fato, é uma região atualmente repleta de pequenos grupos indígenas e também repleta de mistérios. Novas descobertas. Recentemente, adereços encontrados ao lado dos restos mortais de 2 homens que viveram há 5.000 anos também chamaram a atenção dos arqueólogos que trabalhavam em uma escavação na cidade russa de Novosibirsk, na Sibéria. Um dos corpos tinha uma espécie de óculos dourado, enquanto que o outro foi enterrado com uma roupa feita com cerca de 50 bicos de aves. Embora os bicos dos animais ainda tenham de ser analisados, os pesquisadores acreditam que eles eram de aves da família Ardeidae e Gruidae. O acessório estava no pescoço do homem e na cabeça. Por isso, os pesquisadores acreditam que ele pode ter servido como um colar de proteção. O homem que vestia esse traje feito com os pássaros seria um xamã da cultura Odinov, composta por caçadores que dominaram a região oeste da Sibéria. Foram encontrados penas e buracos nos bicos da vestimenta, mas ainda não está claro como esses adereços eram acoplados ao tecido da roupa. O segundo corpo também pertenceu à cultura Odinov e foi encontrado próximo a um túmulo coletivo. Os óculos desse ancestral ainda deixam dúvidas nos pesquisadores, que não têm certeza se o aparato fazia parte de uma máscara ritualística. Ao lado dos óculos foram encontrados também 5 pingentes polidos em forma de lua crescente, que poderiam ser usados para fins rituais. Os adereços estavam próximos ao braço esquerdo do xamã e um deles ao redor de sua cintura. O que se sabe é que as ossadas encontradas por muitos arqueólogos na Sibéria são idênticas às nossas, sugerindo a existência contínua do ser humano moderno, desde centenas de milhões de anos do passado até hoje, o que também desbanca a ideia de influência alienígena. A pergunta que fica, então, é: o que seriam as enigmáticas rochas descobertas em Gornaya Choria? Seriam estas estruturas o resultado de métodos de construções geniais do homem antigo? Ou seriam elas o resultado de construções incríveis da Mãe Natureza?
Construção ciclópica ou não, os enigmáticos megálitos de Gornaya Shoria têm desafiado os arqueólogos e pesquisadores convencionais, forçando-os em debates para procurarem descobrir a verdade por detrás dos numerosos sítios da antiguidade encontrados ao redor do mundo. Resta saber quantos mais sítios serão encontrados. Aguardemos.